Moro. Moro. Olá, olá, papagaios da paz! Aqui quem fala com vocês hoje não é a Suzana, e sim a Alice, conhecida como a prima mais velha dela. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto muito incrível e entrevistando uma das mulheres mais resilientes e fortes que eu conheço. É um prazer estar com você hoje, minha tia. Olá, olá, papagaios! Aqui é a Claudilene, mais conhecida como mãe da Suzana ou Dona Lene. E onde nós vamos poder abordar um dos assuntos que nós gostamos muito e temos muito em comum. Moro. Fiquei muito feliz no primeiro episódio, onde você colocou que eu fui uma influência, né? Quando você foi lá fazer o curso da educação especial. Eu me senti muito especial, realmente, em saber que uma conversa informal nossa fez com que você fosse atrás, com que você se identificasse com algo, que eu acho que fez muita diferença na tua vida também. Moro. Conta pra mim aí, como que foi esse processo da escolha, como que foi a educação especial para você nesse momento? Moro. Boa noite, papagaios. Esse processo, Alice, foi bem assim mesmo, né? Conversando com você, você falou para mim que tinha uma coisa que eu ia gostar muito de fazer. E eu pensei umas 2 semanas e me inscrevi e até hoje não me arrependo nem um pouquinho de ter feito, sabe? É uma coisa muito interessante saber como é todo esse processo de educação especial. Moro. Que bacana ouvir isso. Eu me identifico muito porque, como educadora, a princípio não era algo que eu desejava quando eu estava cursando. Mas os caminhos foram enveredando e me levaram até a educação especial. Tanto é que me lembro que em alguns momentos as pessoas chegaram e me falaram a seguinte frase que me impactou demais. Alice, você merecia trabalhar com algo melhor. E eu fiquei muito chocada com essa fala. Porque eu vejo assim, quanto a gente pode empoderar, assistir esses alunos, fazer com que a potencialidade deles seja aflorada. Eu penso assim, isso foi por volta de 2000, 2002 que eu ouvi essa frase. Então, de lá para cá, eu acho que a educação especial teve um boom muito grande. Um tempo atrás, até na década onde você foi estudante, né? Não tinha essa vertente direcionada para a educação especial. Ou a pessoa era um aluno que eles diziam para escola e um aluno que não era para escola. Não era para escola. Não havia um diagnóstico. Ele é autista, ele é síndrome de Down, ele é deficiente intelectual. Aquilo era fechado. As deficiências eram muito ligadas aos transtornos mentais. Tanto é que quando eu entrei, eu trabalhei muitos anos na PAI, quando eu entrei lá era uma grande gama de alunos que tinham deficiências e tinham transtornos. E isso estava muito mesclado e para as pessoas foi muito difícil o entendimento do que era deficiência e do que era transtorno. Moro. Tia, me conta uma coisa. Para você, qual animal da fauna brasileira você se identifica? Moro. Eu gosto muito do leão, só que ele não é da fauna brasileira, então eu fico que corresponde ao leão, a onça pintada. Moro. E você, Alice, com qual animal da fauna brasileira você se identifica? Moro. Confesso que essa é uma das perguntas mais difíceis, que desde que eu acompanho o podcast, eu pensei muito. Também me identifico com a onça pintada, mas tem algumas questões que não falam bem sobre a minha personalidade. Então eu me identifico com um lobo. Moro. E eu acho assim que um lobo se enquadra muito no que eu penso, nessa natureza amorosa, nessa pessoa que defende causas. Então eu acho que um animal que me define seria o lobo-guará, um animal bonito que já tive a oportunidade de estar cara a cara com ele. Ele é feroz, mas nem tanto. Moro. Mas me conta como que você teve cara a cara com o lobo? Em um acampamento, né? Nós saímos para cachoeira e no retorno ele estava deitado em volta da casa onde nós estávamos acampados. Ai, então, a princípio foi um pavor muito grande, mas ele ficou em pé, ele era muito alto,
ficou naturalmente olhando, posando, assim, mostrando toda aquela beleza e simplesmente virou as costas e foi embora. Foi uma experiência bem incrível. Moro. Antigamente, em uma mata densa e misteriosa, ninguém ousava atravessar após o cair da noite. Diziam que, quando o sol desaparecia e a escuridão se instalava, a mata se tornava intransponível. Às 18 horas em ponto, os animais da floresta se reuniam em segredo para contar histórias sobre o céu estrelado, mas havia algo mais sombrio. Espalhava-se o rumor de que um lobo-guará feroz rondava a mata, perseguindo e devorando qualquer humano que ousasse desrespeitar a noite. Certa vez, um jovem não indígena, em busca de uma curandeira que vivia nas profundezas da mata, chegou a uma casa próxima da floresta. Ali encontrou uma mulher e, com esperança, perguntou se ela sabia onde a curandeira morava. A mulher, com um olhar sereno, respondeu: Eu não sei, mas minha filha, que passa as noites acordadas na mata, talvez possa lhe dizer. No entanto, ela só retorna ao amanhecer. Decidido, o rapaz resolveu esperar. Conforme a noite avançava, o frio se tornava mais cortante, até que, enfim, uma jovem chegou. Para seu espanto, a moça não era ninguém menos que a própria lua. Encantado pela luz suave e mágica que ela irradiava, o rapaz perguntou: Lua, você saberia onde posso encontrar a curandeira dessa mata? A lua respondeu: Não sei ao certo, mas há um rapaz que passa os dias na mata que pode saber. A casa dele é logo ao lado. O rapaz, sem hesitar, foi à casa vizinha. Lá, outra mulher o recebeu e disse que seu filho poderia sim ajudar, mas só voltaria ao crepúsculo. Mais uma vez, o jovem esperou. Quando o rapaz finalmente chegou, a casa se encheu de calor e luz. Chegava o sol. O rapaz, admirado, perguntou: Sol, você saberia onde encontrar a curandeira? O sol, brilhante, respondeu: Eu não sei com certeza, mas eu ouvi dizer que há uma cumbuca mágica que passa pela mata, levando os animais até ela. Talvez, se você embarcar, chegue ao seu destino. Sem pensar duas vezes, o rapaz subiu na cumbuca que girava velozmente pela floresta. Lá dentro, ele encontrou uma onça majestosa, que também estava viajando. No meio da jornada, o rapaz perguntou à onça: Onça, você sabe encontrar a curandeira? Mas antes que ela pudesse responder, um uivo aterrorizante ecoou pela mata. O lobo-guará os perseguia com suas patas rápidas que derrubaram a cumbuca com um golpe, partindo-a em 1000 pedaços. O rapaz e a onça se viram forçados a fugir, correndo desesperadamente pela escuridão da floresta, enquanto o lobo os seguia implacavelmente. Correram até o limite de suas forças, até que desmaiaram de exaustão. Quando o jovem não indígena finalmente despertou, ele não estava mais numa mata densa e escura, mas sim em meio a uma grande celebração. Uma fogueira ardia no centro, cercada por diversos animais, e ao longe ele avistou a onça e, surpreendentemente, o lobo-guará, que agora parecia tranquilo. Mais adiante, o sol e a lua também observavam a festa com sorrisos. Então, ele viu o que tanto procurava, uma senhora idosa sentada em uma roda, que contava histórias aos animais da floresta. Era a curandeira, tecendo palavras de sabedoria e paz. O rapaz sorriu, sabendo que após tanta busca e aventura, havia encontrado não só a curandeira, mas também um novo entendimento sobre a harmonia e a natureza. Moro. Essa história é uma adaptação de uma narrativa contada por Aurita Tabajara, neta de Francisca Gomes, uma das maiores contadoras de história do povo indígena Tabajara. Moro. Agora quero te fazer mais uma perguntinha. Qual mulher é uma referência para você? Quando eu tive minhas filhas, elas me tornaram uma pessoa melhor a cada uma delas que ia nascendo, formando a sua personalidade, as lutas delas, eu me sinto engajada nas lutas de cada uma delas. Me admiro cada vez mais do que elas são capazes, do que elas fazem. Moro. Vamos de uma em uma palavra para definir cada uma delas.
Rebeca, A Rebeca era a persistência. Moro. me conta, e a Petra? A palavra que define ela é a coragem. A menina não desiste nunca, ela é muito corajosa. Concordo plenamente. Claudine, A Claudine, eu me admiro muito assim no que ela foi capaz de se auto-conhecer, se auto-reconhecer como mulher. Moro. Suzana, É uma estrelinha, né? Muito capaz, muito animada, forte. ai, eu concordo plenamente. Moro. E você, Alice? Qual mulher que é uma referência para você? Assim como para você, tia, eu acho que é difícil a gente nomear apenas uma pessoa, né? Então eu tenho as minhas irmãs, que são meu alicerce, que são minha luz, que são pessoas que sempre estão comigo. Eu tenho a Flávia e a Tânia. Moro. A Flávia, desde pequena, minha companheira, com o poder de se reinventar, de ser amorosa, de saber sempre o que as pessoas gostam. E eu tenho a Tânia, a minha caçula, que quando ela nasceu, tinha 10 anos, então ela sempre foi minha bonequinha, criou um laço afetivo maternal. E hoje, assim, eu admiro muito a Tânia pela força que ela tem e pela forma com que ela mostra sempre para mim como eu posso ver o melhor de cada pessoa. Às vezes tem pessoas assim que é difícil eu ter uma relação e ela sempre me mostra como eu posso ver o melhor lado daquela pessoa. Moro. Agora me conta, tia, além da minha influência, né, lá quando eu plantei aquela sementinha em você sobre a educação especial, o que motivou você por esse caminho? Bom, quando eu comecei a lecionar, em 79 mais ou menos, aprendi, né, a gostar de lidar com alunos que tivessem algumas dificuldades. Porque, que nem você disse antes, o aluno ou ele dava para o estudo ou a gente encaminhava ele para o pai arrumar um serviço para ele, alguma coisa assim. E eu tentava colocar esses alunos com dificuldades, com algumas dificuldades, insistia mais com eles, colocava outros métodos, fazia curso, o que aparecesse. E aí que foi que eu fui interessando pela educação especial. E daí acontecia que a escola colocava para mim alguns alunos com mais dificuldade já, porque sabia que eu não ia largar eles para trás, né? Como acontecia muitas vezes, né, com outros professores. Moro. Você acha que essa sua dedicação por esses alunos pode ter algo relacionado a uma identificação com eles? Na época eu não pensava sobre isso, né? Mas agora, um tempo atrás, não fazem nem 2 anos isso, eu fui identificada como autista, né? E eu acho que essa pergunta coube bem aqui. Realmente eu tinha algumas dificuldades, né, de interação, de entender certas coisas, entender piadas ou entender às vezes alguns dos textos, alguma coisa. Fazia isso já porque eu via a minha dificuldade e como é que eu fazia para aprender aquilo que não estava tão fácil para aprender. Eu usava métodos para mim mesma desde pequena. Moro. Que bacana, você veja, essa questão da empatia gerou, né, um trabalho que você fez que eu tenho certeza que eles nunca mais esqueceram de você, quanto esse trabalho foi importante na vida deles. Agora me conta, durante todo esse processo aí de diagnóstico, a gente vai, né, acompanhando a sua vida. Então, como professora, o que eu percebo? Em muitos momentos, quando uma família recebe um diagnóstico, a princípio eu sinto um luto. Eles entram num luto, meio que uma negação daquela situação, né? Não, meu filho não é isso, eu vou procurar uma outra opinião, eu acho que não é bem assim. Até que aquilo vai formando a opinião. E o que eu percebo é que eles passam por etapas. É o luto, o ressignificar aquele diagnóstico, até o processo de luta. Para você, já como adulta, né, 60 anos convivendo com autismo sem saber que você era uma pessoa neurotípica, como que foi para você a hora que você recebeu esse diagnóstico? Que você falou, Claudilene, você tem autismo. Como que foi? Foi bem isso aí que você falou mesmo, sabe? Apesar de eu já ser muito madura, né? Quase caindo do pé de tão madura,
Mas foi bem assim. A Suzana, ela tem uma amiga que também foi identificada. Daí ela, conversando com essa amiga, convivendo com essa amiga, ela reparou que tinha muitas coisas parecidas comigo, né? E daí ela falou para mim. Daí eu fui atrás, fui pesquisar, li bastante. Fiquei uns 8 meses pesquisando. Daí eu também achei que tinha muita coisa parecida, né? E eu resolvi fazer o teste, né? Mas quando eu fui fazer o teste, eu fiz de tudo para preencher o teste certinho, porque eu não queria ser identificada como autista. Quando eu recebi a notícia do teste lá, né? O resultado do teste, eu fiquei revoltada. Eu cheguei em casa e chorei muito. Eu chorei um dia inteiro. E veio esse processo realmente de luto. Veio um processo de luto, sabe? Assim, um processo de dizer assim, mas Por que não fui identificada antes? Por que eu tive que sofrer tanto? daí eu identifiquei todas as fases que eu tinha sofrido, né? Foram mais uns dias. E às vezes até hoje ainda eu fico pensando, né? Puxa vida, né? Mas por quê? Daí depois eu me acalmei, resolvi buscar as ajudas que fossem necessárias. Ressignificou Ressignificar. e foi pra luta. E é o que tem que fazer, né? E quais são os atendimentos, a ajuda que você foi buscar agora como adulta? Eu tô tendo terapia, né? Tô tendo a terapia uma vez por semana. E você acha que depois desse processo da terapia tem ajudado? Como que tem sido essa Tem terapia? ajudado, principalmente porque eu fui no médico, levei o diagnóstico no médico e daí ele já começou que eu tinha problema com sono desde bebê, que eu tenho problema com sono, não consigo dormir direito, tudo. Daí o médico já acertou e graças a Deus faz meio ano mais que eu tô dormindo, que é uma beleza, sabe? Porque era uma dificuldade muito grande, dormia uma noite, a outra não dormia, e dificuldade para pegar no sono, ou pegava no sono, acordava, e a gente não conseguia descobrir por que de tudo isso, anos e anos, né? Indo em psiquiatra, tudo para ver se resolvia isso e nada, né? E isso era confundido com outros diagnósticos, uma depressão? Síndrome das pernas inquietas, que falaram uma vez. Depois a ansiedade, né? Só que a ansiedade agora me disseram que também é do autismo, que também pode ter ansiedade, né? Então as coisas ainda eu não sei bem, sabe? Eu sei que eu tô me sentindo bem melhor. Moro. Eu penso, tia, que isso que nós estamos conversando é muito importante, porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez convivam com isso, tenham familiares que têm algum desses sintomas e seria muito interessante para essas pessoas buscarem esse conhecimento, esse diagnóstico, que como a gente está falando, um diagnóstico desse não é fácil, mas cabe identificar para daí você conseguir ir atrás, superar, entender as suas questões. Moro. O que você acha se tivesse sido identificado lá na sua infância, né? Que nós estamos falando lá da década de 60, seria? Uhum. O que será que lá na década de 60 nós teríamos de condições para que o autismo fosse assistido nessa época? Que você consegue colocar o que seria feito se a gente fosse pensar atualmente? Olha, pelo que eu pesquisei e tudo assim, não teria grande chance de identificar, ou mesmo que identificasse não tinha tratamento. Até hoje os remédios psiquiátricos são melhor agora do que eram naquela época. Eu não sei se não seria pior ainda, viu? Identificar naquela época seria pior ainda do que agora. Mas agora é muito bom. Tem gente que diz assim que mas é só autismo leve, isso não causa muito problema na tua vida. não é bem assim, gente. Não é bem assim, não. Causa muito problema, sim. E as pessoas têm que procurar ajuda, porque é outra vida
Depois que você identifica, você se entende e os médicos podem te ajudar daí. Demorou. E talvez mesmo esse diagnóstico, se tivesse sido feito lá na década de 60, né, a gente vê o quanto eles colocavam as pessoas em determinadas caixinhas, né? Não, esse aqui é autista, é louco. Então não tinha essa consciência que atualmente nós temos do que é autismo, do que é uma pessoa com doença psiquiátrica. E se a gente for ver a educação especial de uma forma histórica, as pessoas muitas vezes ocultavam os seus entes queridos com deficiência, né? Eram mantidos fechados dentro de casa, ninguém sabia que eles existiam. Agora me conta, depois do teu diagnóstico, né, que você superou esse luto, como que foi para tua família, para os teus filhos que acompanharam todo esse processo? Para os meus filhos foi muito melhor do que para mim ainda. Foi uma mudança da água para o vinho, porque eles me enxergavam de uma maneira assim, não uma maneira ruim, né? Mas eles não entendiam certos comportamentos que eu tinha e que nem eu entendia, né? Eles viam os comportamentos, eu não achava que era um comportamento desajustado, mas eles viam que era desajustado e não conseguiam entender. Agora eles têm muito mais paciência comigo, né? Eles dão uma risadinha, já diz que é o autismo e mudam de assunto. O relacionamento mudou bastante, sabe? Até eu mesma, quando eu percebo que tá muito atípico, eu mesmo dou um jeito de reformular, né, a conversa ou alguma coisa para me ajustar. Demorou. E você acha que nesse processo a terapia tem auxiliado você a se autorregular, né? Tem auxiliado muito, né? Terapia é tudo na vida da gente, né? Que tem um problema. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Demorou. Agora, tia, se a gente for pensar no curso de licenciatura, seja ele qualquer um, vamos ver na educação física, que é a área da sua formação, né? Quando você fez lá a educação física, tinha algo voltado para a educação inclusiva, pensado nas adaptações, algo nesse sentido? Não, específico assim não tinha nada, né? Nenhuma matéria específica disso. O que tinha, que eu me lembro, é que eu e um colega meu, a gente fez para a PAI. Demorou. A APAI significa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, um termo que já não utilizamos mais, né? Mas como a instituição ficou conhecida dessa forma, continua, né? Os excepcionais, especiais, mas é um termo que não é mais politicamente correto se utilizar. Demorou. Então eu tinha um colega que trabalhava numa PAI de uma cidade pequena e ele reformulou tudo o que tinha lá para os alunos poderem se adaptar para fazer, e daí eu ajudei, né? E daí a gente foi trabalhando com isso, e lá tinha bastante alunos com deficiência física também, que precisavam de, como é que eu digo, de ajuda, né? De adaptações. De adaptações, e a gente fez todo o material durante quase um ano aí, mas uma matéria mesmo não tinha. Pense, intuitivamente, tanto você como seu colega trabalharam isso. E se a gente for ver, a escola foi se tornando inclusiva, a escola não era inclusiva. Então, Isso. Talvez por isso não tivesse, o curso de licenciatura não visse tanto a necessidade de se trabalhar algo nesse sentido. Mas havia necessidade, sim, tanto que também numa outra matéria que a gente tinha que desenvolver os alunos para fazer as saídas das corridas, dos saltos, tudo. O professor dizia para a gente trabalhar de um jeito que o aluno pudesse entender. E era uma forma de utilizar... De forma inclusiva. E isso era bom, porque os alunos com dificuldades faziam e os outros sem dificuldade queriam fazer também. Demorou. Agora deixa eu contar uma curiosidade para você. Então aqui na nossa cidade, em Castro, há uns 4 anos atrás iniciou um movimento direcionado ao JECA. O JECA, para quem não conhece, são os Jogos Estudantis de Castro, só que nunca haviam pensado em jogos para as pessoas com algum tipo de necessidade especial.
Então, há 4 anos atrás, nós tivemos a primeira edição, onde eu pude participar com alguns alunos, mas foi uma edição assim, mais recreativa, onde todos brincavam, né, para se sentirem inseridos. Mas eu ainda achava que aquilo não era uma forma de inclusão, de fazer com que eles se sentissem realmente disputando algo. 4 anos após esse GECA, eu estou indo com os meus alunos participar do GEPCA, os Jogos Estudantis de Caços Adaptados para as crianças com algum tipo de divergência, algum tipo de dificuldade. Nós vamos disputar a bocha, nós vamos participar do Golf 7, que é uma modalidade relacionada ao golfe, já adaptado para alguém que tenha dificuldade de mobilidade, né, coordenação motora. E também vamos participar da corrida. Moro. Contando aí para você que tá dando uma evoluída. Eu participei do primeiro GECA de Castro com os alunos do Vicente Machado. Você vê, se a gente for pensar nesse contexto, mesmo a educação física não era tão valorizada nessa época, Não. né? Moro. Oi, papagaios! Aqui é a Suzana, entrando aqui na conversa para dinamizar um pouco para essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje com a gente. Eu queria saber de cada uma qual é a vivência que cada uma teve em sala de aula na educação especial. Então, eu trabalho já na educação especial há 22 anos. Então, eu iniciei lá na PAI, sem experiência alguma, sem saber nem o que era educação especial. E fui moldada dentro desse trabalho, entendendo desde o desenvolvimento motor de um bebê até a vida adulta, onde eles, né, geralmente ficam lá na PAI. Essa experiência lá foi algo que me moldou como profissional. Atualmente eu estou em sala de recursos. A sala de recursos é um ambiente dentro da escola, onde nós fazemos um trabalho de contraturno para auxiliar, suplementar e complementar o ensino dos alunos que estão inclusos na escola. Nós trabalhamos principalmente os conteúdos de português e matemática, junto com os professores, é um trabalho colaborativo com os professores, trazendo de uma forma diversificada, com recursos diferentes, aí que vem os recursos, né, esses alunos. E o principal trabalho que eu vejo, assim, não só de conteúdo, mas de um todo, é o empoderamento, é a autoconfiança, é o acreditar. A primeira etapa desse trabalho é criar esse vínculo com o aluno, é empoderá-lo, que eles estão vindo assim de uma gama, principalmente depois da pandemia, que eles já tinham essa dificuldade, não foram assistidos durante esse período e agora chegaram lá, principalmente com dificuldades de leitura, de escrita, e não acreditam que são capazes de aprender. Então a gente vem nesse trabalho com eles. Não que fosse diferente na PAI, né? Lá um trabalho de AVDs, que a gente chama, que é atividades da vida diária, que foi, né, nesse período que a tia conseguiu fazer também um trabalho maravilhoso dentro da instituição com esses alunos. Moro. É bem como a Alice disse, eles precisam confiar que são capazes. No meu caso, eu fiz a educação monetária, né, o ensino monetário, para alunos do EJA, da educação especial. E o que eu percebi logo no começo, assim, na primeira aula, já deu para perceber, que eles estavam cansados de dinheirinho de mentira e essas coisas assim, eles não aprendiam com isso. Daí eu passei para notas e moedas verdadeiras, e todas as notas, todas as moedas, e eles se interessaram muito e realmente aprenderam, porque eu fiz uma entrevista antes de começar a aplicação dos conteúdos, né? Então, uma entrevista antes de reconhecimento de notas e moedas e uma entrevista depois dos 4 meses lá com notas e moedas, e eles realmente aprenderam o que eles não aprendiam com um dinheirinho de mentira. Então, eles são adultos, são especiais, mas eles querem, eles necessitam de ser valorizados, de serem tratados como pessoas iguais às outras.
Eu vejo que na educação especial tem muito isso, essa infantilização neurotípico de quem tem algum tipo de deficiência, né? Essa infantilização, como se o deficiente não tivesse sexualidade, como se esse deficiente não tivesse condições de fazer as coisas da vida dele, tomar decisões. Como se ele não fosse no mercado, não fosse na venda, não fosse na farmácia. Tem pais que não dão o dinheiro na mão da pessoa com deficiência, mesmo ele tendo 30 anos, como tinha o rapaz Sim. com 30 anos, que era pedreiro, e a mãe dele ficava com todo o dinheiro dele. Essa autonomia, né? E se a gente for ver, né? Nós estamos muito ligados ao âmbito escolar, né? Nós estamos falando de crianças, mas a gente não pode esquecer que essas crianças se tornarão adultos. E o que as políticas públicas, o que nós, como pessoas da sociedade, o que a gente está promovendo para essas pessoas? Como serão eles futuramente? Que condições estão sendo aplicadas tanto em família quanto em políticas públicas para esse grupo de pessoas? Pois é, eles já se sentem limitados na própria família, né? Que dirá depois. O que eu percebo, assim, enquanto professora lá na escola, no todo início de ano, nós fazemos uma anamnese com os pais, com as mães, para tentar identificar ali, né, o contexto familiar e as potencialidades, as dificuldades desse aluno. E eu percebo que, olha, quase 100% dessas entrevistas, a dificuldade que os pais têm de ver potencialidades e habilidades nos filhos. Então, ali, já durante esse primeiro contato com a família, eu já percebo isso, sabe? Eles sempre super protegem e desacreditam eles mesmos. Então, a gente vem com todo esse resgate, tentando fazer com que a família também faça parte desse processo e entenda que aquela criança ali está na escola naquele momento, mas aquela criança, aquele filho vai ser dela para sempre, que ela tem que criar uma pessoa autônoma, uma pessoa que saiba conviver em sociedade, que ela tenha capacidade de se gerir, de ter a sua opinião, de conseguir ir num supermercado, de se apaixonar, de ter uma vida comum. É um Deus nos acuda quando o filho arruma uma namorada, né? Eu tive uma aluna autista e ela se apaixonou muito por um outro menino e a mãe ficou muito revoltada. Ela já tinha mais de 18 anos, então a promessa da mãe era sempre assim: Quando você tiver 18 anos, você vai namorar? quando você tiver 18 anos, você vai namorar. No dia seguinte que essa aluna fez 18 anos, ela mandou mensagem para ele dizendo: Oi, quer namorar comigo? E a mãe se desesperou totalmente porque ela não estava preparada para aquilo. Demorou. A gente vê com todo o contexto histórico, social, essa superproteção vem relacionada ao preconceito da sociedade. Então, a tendência dos pais realmente é superproteger, é não querer que aquela criança saia, adolescente saia, seja ridicularizado, alguém engane ele no troco, ou alguém abuse sexualmente dele. E a sociedade não está ainda fornecendo todos os auxílios que eles têm para tornar o melhor deles mesmos. Então, enquanto a pessoa ela não tiver o direito de se desenvolver dentro da sua própria capacidade, segundo o que ela quer, dentro da capacidade dela, não é paz. Bom, eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer, que é uma coisa que eu reparo muito, talvez não seja verdade, mas a gente acaba escutando esse discurso, né, no ambiente escolar e no ambiente universitário da pós-graduação, muitas vezes a gente escuta, que é a questão de Eu não fui preparado para lidar com. Eu não sei lidar com. E aí eu sempre tenho muita ressalva com essa frase, porque no curso de Direito eu também não fui preparada para lidar com as coisas que vão acontecer na minha vida, ou com a convivência, com a diversidade que existe, mas há pequenos pressupostos, e aí eu trago a cultura de paz e a educação para a paz. Por exemplo, quando o professor Ney fala sobre a pedagogia da convivência, a pedagogia da ecoformação, principalmente, no entendimento de que você
tem que ser um ser humano preparado para lidar com outros seres humanos. E isso pressupõe a diversidade e pressupõe que você vai conviver em sociedade com pessoas que têm deficiência, você vai conviver com pessoas que são LGBTs, você vai conviver com pessoas que são negras, você vai conviver com pessoas que são estrangeiras, porque é isso que é ser um ser humano. Essa preparação que ela pode se dar na educação formal ou na educação informal é uma preparação que você pode receber da escola, do professor, ou da sua religião, ou do seu grupo, ou você vai aprender com a vida, mas que não há um curso, que eu sempre digo assim, não há um curso, que eu penso, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas não há um curso que vá dar conta da diversidade humana. Não há graduação. Quantos anos de graduação eu teria que fazer para aprender a lidar com todas as possibilidades de diversidade humana que existem? Então, eu tenho que aprender pressupostos básicos de convivência e de ecoformação para que eu saiba lidar com a diversidade, que eu saiba lidar com a diferença e que quando eu me depare com ela, eu não fique assustada e muito menos desrespeitosa com essas pessoas. E não use a minha falta de preparo como desculpa para agredir ou prejudicar a vivência daquela pessoa. Porque se a gente pensar ao contrário, essa pessoa também não foi preparada, né, para viver com a gente. Sou uma pessoa deficiente, vou para a aula da professora Alice, eu não recebo um manual como a Alice é. Que a Alice gosta de flores, que a Alice não gosta de bolo de não sei o que a Alice tem um tique, que a Alice não gosta de conversar sobre determinados assuntos. Eu descubro na convivência como é a Alice e aprendo a conviver com ela. Então, não sei agora a opinião de vocês, especialistas, sobre essa questão e como isso poderia ser trabalhado dentro de uma cultura de paz. Morou. Eu vivi isso dentro do mestrado, não exatamente dentro das aulas do mestrado, mas observando algumas situações em congressos, em outras faculdades, na mesma faculdade que eu estava, né? É uma coisa, assim, você não está preparado nunca para conviver com tudo que vai aparecer. Que nem apareceu a pandemia, ninguém estava preparado com isso e todo mundo teve que lidar com isso. Então, você também vai ter alunos que você não vai estar preparado para conviver com aquilo, mas você aprende a conviver com aquilo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm preconceitos e disfarçam esses preconceitos ou justificam esses preconceitos dizendo que não estão preparados para lidar. É um crime você limitar o que o outro pode aprender. É um crime e é um crime contra a paz. Eu tenho um termo que eu utilizo muito e brinco com isso, né? Porque eu acho que a gente tem que tornar a escola um ambiente realmente de paz. Então, quando eu sinto que tem algum professor mais resistente, porque isso eu enfrento diariamente, é o meu trabalho. Eu na escola eu estou como especialista e eu tenho que auxiliar os meus colegas como trabalhar com aquele aluno, que recursos, que metodologia, de que forma que ele pode promover o aprendizado daquele aluno. Então, muitas vezes eu brinco, olha, Professor, nós vamos utilizar aqui a metodologia, a pedagogia da tentação. nós vamos tentar isso, nós vamos... né? Dentro dessa pedagogia da tentação, porque o que eles vêm assim e me perguntam... Alice, como que eu faço a adaptação, a inclusão para essa criança? Mas por que você já não me dá uma cartilha? Porque não tem algo pronto. Cada ser humano é cada pessoa aprende de uma forma. Então, o que eu busco com os professores? É eles desenvolverem essa empatia, entender as dificuldades, gerando ali sim um ambiente de paz, onde o professor consiga compreender as defasagens daquele aluno, fazendo com que ele entenda o quanto o trabalho dele pode criar marcas naquele aluno, ele pode promover ou acabar com a vida daquele aluno. Claro que nem sempre é sempre num ambiente de tanta paz, assim, né? Em muitos momentos eu já lidei com muitas situações, assim, conflitantes e que a gente tem que discutir, conversar para gerar um entendimento daquilo.
Tem pessoas muito resistentes, né? Sim. A educação especial está caminhando. Eu já vejo menos resistência no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio. Só que daí, quando eles vêm com esse discurso, eu digo, você não foi preparado, mas nós temos leis. A gente tenta fazer o trabalho primeiro de sensibilização, dizer, olha, professor, você não está sozinho, eu estou aqui para te amparar. Mas a partir do momento que a pessoa começa ali a dizer, não, eu não sou, eu não consigo, eu não sei, eu digo, então existe uma coisa, professor, chamado lei. E a partir disso, você sim deve se capacitar, você deve sim acompanhar esse aluno. A gente tenta direcionar todo esse ambiente para ser realmente de paz. Mas quando você percebe que aquilo ali não vai ser aceito, você tem realmente que partir para a questão da lei. E ainda bem que aqui no Brasil nós estamos bem assistidos pelas leis inclusivas, né? Nós tivemos uma evolução de uns anos para cá que fez com que isso realmente fosse feito de forma efetiva. Moro. Sim, e eu acho que é uma coisa também para trazer para os ouvintes que a partir do momento que você está diante da injustiça, o posicionamento, ele não é violento. O posicionamento, ele é um caminho para a paz. O enfrentamento é um caminho para a paz. O enfrentar as injustiças é um caminho para a paz, né? O silenciamento nem sempre é a paz. Moro. Então, eu acho que vocês duas são exemplos de pessoas que têm essa atuação pela paz, no sentido de que vocês, além de grandes conhecedoras, além de grandes educadoras, são militantes da paz, no sentido que no momento em que vocês se deparam com a injustiça, vocês não ficam caladas. Vocês buscam o melhor para aquela pessoa, vocês buscam o melhor para o seu aluno, vocês buscam o melhor para a sociedade, num compromisso ético pela paz. Moro. Isso é verdade, a gente é acostumado a lutar pelo direito dos outros e da gente. A paz não é você acatar o que o outro está falando e não saber dialogar, discutir, né? E entender o posicionamento do outro. É difícil lutar pela paz em todas essas situações que a gente falou ali. Geralmente é mais fácil ficar calado. Moro. Se a gente for ver aqui, né, nós três mulheres, quanto as situações que nós passamos durante a nossa vida toda influenciou nas nossas lutas. O que levou você, Tia, a lutar pela educação inclusiva? O que levou a Suzana a se formar, a lutar pela questão da condição das mulheres, o público LGBTQIA+. Então, quantas vivências que nós tivemos fizeram com que a gente lute por essas causas da paz? Moro. Isso é verdade, a gente pensa que não fez nada na vida, mas se você pegar e for pensando lá, quantas vezes você foi a tábua de salvação de alguma criança, de alguma outra pessoa, de algum filho teu. E eu acho que cabe, assim, nós, quanto mulheres, esse posicionamento, né? Nós temos essa questão do maternar, do cuidar. O que eu percebo? Grande parte da maioria das mães que eu atendo são separadas. Principalmente porque o homem não aceitou o diagnóstico ou não quer lutar com aquela mulher por aquela criança. Então a gente percebe assim como a intolerância masculina em relação às neurodivergências, às deficiências, ela é complicada. E os homens abandonam por causa da masculinidade, eles foram ensinados a ser essa figura independente. Tem uma autora que a gente lê, que é a Judith Butler, ela vai falar que quando você vai estudar ciência política, a gente estuda o homem no estado de natureza. O que é esse homem que decidiu criar o Estado governo? É um homem adulto, criado, sem nenhuma deficiência, branco, sem sexualidade, né, ou heterossexual. E ele vai dispor do poder dele para, com outros homens, criar o Estado. E aí a Judith vai falar o seguinte, né, ela fala assim, e isso é esquecer e apagar de toda a história da formação da sociedade, que esse homem já foi um bebê, que esse homem já precisou ser vestido, limpo, amamentado, carregado no colo, educado, ensinado, penteado,
todas essas questões. E quem é que faz tudo isso? Uma mulher. E depois esse homem, ele vai envelhecer, ele vai precisar de cuidados novamente, ele vai ter várias questões na vida dele que não é a liberdade individual dele que vai resolver. Só que como a gente criou esse imaginário, que é um imaginário que vem da Europa, e se espalha por toda a América Latina, e se espalha pela América, e se espalha em outros continentes, né? Infecta. Tem um autor, né, o Herrera Flores, ele fala assim, é um vírus que vai infectando a masculinidade europeia, ele infectou várias masculinidades, nem todas as masculinidades eram assim, ou são assim. Essa ideia vai contaminar e formar essa ideia de que Eu sou um homem independente e a minha liberdade eu cedo ou não cedo conforme eu quero. eles abandonam famílias que têm uma criança atípica, sim, mas eles também abandonam as famílias que têm uma criança LGBTQIA+, ou mandam essa criança para a rua. Eles também abandonam as mulheres que são empoderadas, que falam o que querem, que têm o seu próprio dinheiro, que conseguem as coisas que querem. Abandonam mulheres grávidas, abandonam as suas amantes quando elas engravidam. Abandonam mulheres quando descobrem um câncer. Abandonam as mulheres quando descobrem que tem câncer. Abandonam as mães porque não querem cuidar delas quando elas envelhecem. Sociologicamente foi criado esse arquétipo, essa figura do homem que cede a sua liberdade em prol da sociedade quando ele quer, num contrato social de masculinidade. E as mulheres geralmente são criadas na posição inversa. Moro. Agora, pessoal, nós vamos para a dica cultural. Então, Alice, você pode trazer para a gente algum filme, livro, revista? Então, a minha dica de hoje é um filme bem oportuno para esse momento sobre diagnóstico de pessoas autistas, da questão da convivência familiar. Ele já é um filme antigo, de 1968, com Tom Cruise. O nome do filme é Rayman, um encontro de irmãos. Moro. A minha dica cultural está mais para as pesquisas que eu andei fazendo ultimamente, depois que descobri o autismo. É uma série chamada O Jovem Sheldon e outra série chamada Atypical. Moro. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Agradecemos todos que nos acompanharam. Espero que eu, a Claudilene, a Suzana, conseguimos colocar as questões da nossa visão sobre a educação inclusiva, que ela tenha tocado no seu coração, que ela possa aí ser uma sementinha que floresça, que ajude você também a transformar esse mundo de uma forma mais inclusiva. Moro. Agradecemos todos, muito obrigada, minha tia, foi um prazer entrevistá-la e ser entrevistada também. Espero encontrar papagaiando em outros momentos também. Obrigada, Alice, obrigada, Suzana, pelo convite. Um beijo, pessoal! Moro. Moro.